A paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um nesse dia de hoje, dando a vitória. Vou fazer uma leitura aqui em Provérbios 26, os argumentos de um nécio. Como a neve no verão e a chuva na ceifa, assim não convém ao nécio a honra. Sinceramente, o Senhor chama de nécios todos aqueles que não conhecem a sua palavra, nem obedecem. Como ao pardal ao seu vaguear e à andorinha no seu voar. Assim, a maldição sem causa não virá. Há uma causa para a maldição, e a falta de conhecimento da palavra e de deixar-se reger por ela. O açoite é para o cavalo e o cabresto para o jumento, e a vara é para as costas do tolo. Devido à quebra repetido das leis de Deus, o tolo sempre se encontra em apuros. Nunca respondas ao nécio conforme a sua estulícia, para que não sejas tu também semelhante a ele. Responde ao nécio segundo a sua estulícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. O versículo 5 parece à primeira vista ser antagônico ao que é proposto no versículo anterior, mas na realidade não é assim. Neste caso, as palavras segundo a sua estultícia significam como a sua estultícia merece. Em outras palavras, o nécio deve ser exposto e envergonhado. O que esperamos irá levá-lo a uma mente melhor. Isto se faz para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Como que corta os seus pés e sorve o dano, assim é o que envia algo pela mão de um nécio. O que envia algo pela mão de um nécio é como o homem que corta os seus próprios pés. Ele se torna alguém sem a capacidade de servir a si mesmo. Como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Isto significa que um tolo exibir a sabedoria é um absurdo tão evidente quanto um coxo caminhar de uma maneira elegante. Como que arma a pedra na funda, assim fez aquele que dá honra ao nécio. Outra vez, o nécio é a pessoa que não acredita na palavra de Deus, nem a cumpre. Lamentavelmente, o mundo está cheio desse tipo de pessoas, e sempre foi assim. Esta é a razão de tantos pesares no mundo da atualidade. Como espinhos fincados na mão do embriagado, assim é o provérbio na boca dos nécios. O embriagado, em sua embriaguez, é insensível a um espinho que fure a sua mão. Do mesmo modo, o nécio não tem absolutamente ideia do valor genuíno do conhecimento da Bíblia. O grande Deus que formou todas as coisas dá o pagamento ao insensato e ao transgressor. A palavra traduzida como Deus nesse versículo é Rab, que pode significar o grande Deus ou um grande homem. Provavelmente se refere ao homem em lugar de Deus. Um mestre faz bem feito todas as coisas, mas o que contrata um nécio contrata um transgressor que arruinará toda a obra. Como um cão que volta ao seu vômito, assim é o nécio, que repete a sua estultícia. Pedro se referiu a este provérbio para usá-lo como referência aos reincidentes em seu próprio pecado. 2 Pedro 2:22 fala sobre isso. Isto mostra que Pedro foi um estudante de provérbios. Viste um homem que é sábio em sua própria opinião, mas esperança há no nécio do que nele. Nestas passagens, o único que Deus põe em um nível mais abaixo do que o nécio é o nécio que se considera sábio aos seus próprios olhos. Esta opinião é uma lição sobre a vaidade, a presunção e a autoexaltação. Tais coisas se opõem à semelhança com Cristo. O preguiçoso diz: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Este provérbio é muito similar ao Provérbios 22:13. A ideia é que o preguiçoso dará qualquer desculpa, não importa como absurda seja, para escapar do trabalho. Como uma porta que gira sobre as suas dobradiças, assim é o preguiçoso em sua cama. Uma porta sempre gira no mesmo lugar. Em um
preguiçoso se move, mas nunca avança. Sugere qualquer desculpa pela inatividade. Esconde o preguiçoso da sua mão no seio. Ele se cansa até de levá-la à sua boca. O significado é que o preguiçoso esconde a sua mão em seu seio e é tão frouxo que não atira, nem para colocá-la no prato e levar a comida à sua boca. Paulo tratava isto em 2 Tessalonicenses 3,10. Mais sábio é o preguiçoso em seu próprio conceito do que 7 homens que lhe deem bom conselho. Alguém disse que falta de conhecimento é quando alguém não sabe algo. Ignorância é quando alguém não sabe que não sabe. Os preguiçosos são ignorantes. Aquele que, passando, envolve-se em questões alheias é como que toma um cão pelas orelhas. Os cães normalmente, quando são agarrados pelas orelhas, ficam furiosos. E quando soltos, voltam-se para cima dos que o enfureceram e os mordem. Como o que enlouquece e solta chamas, setas e mortes. Assim é o homem que engana o seu amigo e diz: eu estava brincando. Isto tem a ver com o interesse hipócrita de influir nos negócios do próximo e intrometer-se em seus assuntos. Esse homem dissimula para ajudar, mas está de fato enganando o seu próximo. Sem lenha se apaga o fogo, e onde não há fofoqueiro, cessa a contenda. Um fogo não pode continuar aceso sem combustível. O carvão é para as brasas e a lenha é para o fogo. O que o homem rixoso é para acender contendas? Um fofoqueiro é um homem rixoso ou uma mulher rixosa. Este acende aviva a contenda. As palavras do fofoqueiro são como bocados muito suaves. Elas entram até os mais interior do ventre. Quando aquele que aceita a intriga escuta as palavras do fofoqueiro, o primeiro sabor é de bocados deliciosos. Entretanto, logo ele se dá conta de que estas mesmas palavras causará uma enfermidade espiritual no mais recôndito do seu ser. Como escórias de prata que cobre o vaso, assim são os lábios avivados com o coração mau. Este provérbio fala da hipocrisia. Embora um vaso tenha uma cobertura fina de prata, mesmo assim não tem valor, e de repente isso é revelado. Aquele que odeia dissimula com os seus lábios, mas o seu interior maquina enganosos. Isso também descreve a hipocrisia, o hipócrita. A palavra dissimula quer dizer esconder-se debaixo de uma aparência falsa. Tal pessoa está dizendo coisa com a sua boca que ela não espalda com o seu coração, enquanto os seus lábios proclamam bênçãos e o seu coração está maquinando maldade e engano. Quando te falar com voz suave, não creias nele, porque 7 abominações há em seu coração. Não importa quão suave, bem, este hipócrita fale, o seu coração é mau. Além disso, o Senhor usa o número 7, que se refere à plenitude e ao que é completo, quer dizer, o que é completamente mau. Embora o seu ódio seja coberto com engano, a sua maldade será descoberta na congregação. O ódio motiva este indivíduo e é combustível da sua hipocrisia. Por que o ódio? Os homens odeiam devido a uma suposta maldade que foi cometida contra eles, devido à inveja, rixa ou por várias outras razões más. Os verdadeiros crentes devem esquecer os que outros lhes têm feito e entregar isto ao Senhor. O que cavar uma cova cairá nela, e o que revolver a pedra, esta sobre ele mesmo voltará. Este provérbio lembra Jacó, que enganou seu pai usando cabritinhos e foi enganado por seu sogro. Em relação ao rebanho, Gênesis 27:31.
E Davi, que matou com a espada e lamentou quando seu filho foi morto pela espada. Todo cristão deve prestar atenção bem a estas palavras. Sobre ele mesmo a pedra voltará. A falsa língua atormenta os que nela odeia, e a boca aduladora opera a ruína. Esta é uma lei de Deus. Os mentirosos odeiam as suas vítimas, como os ladrões odeiam as suas vítimas. Somente em Cristo pode esta lei ser quebrada. Os feridos perdoam, mas os que feriu nunca. Que Deus venha dar sabedoria, discernimento e compreensão diante das Sagradas Escrituras, diante da Palavra do Senhor, trazendo avivamento, trazendo tranquilidade, paz e abandono do pecado. E que nós não sejamos nécios, mas que sejamos conhecedor das Sagradas Escrituras, de nosso Senhor Jesus Cristo, através do agir do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, dando a vitória, cura, libertação, porta de emprego, que a sua seara esteja cheia de alimento e que a paz não minha nem tua, porque nós como homens não temos paz, mas a paz de nosso Senhor Jesus Cristo venha abundar sobre o seu lar. Um forte abraço, até o próximo vídeo.